Olá, pessoal! Daqui a pouco está começando a nossa live, né? Estamos agora aguardando a Aline chegar, tá? E à medida que o público for chegando, a gente começa a falar um pouco sobre a amamentação e a sua influência nas funções orais, tá? Olá, Bel, que saudade! Vamos aguardar a nossa convidada chegar aqui para a gente começar. Ela já está entrando, deixa ela fazer o pedido de participar. Deu certinho. Oi, tudo bom? E aí, menina? E Vamos aí, aguardar. Naraci? O pessoal deve estar chegando aí já, né, para dar um início. Eu acho que a gente já pode começar até a falar um pouquinho, porque às vezes a pessoa não pega no início, mas depois elas vão e assistem a versão gravada, né? E consegue acompanhar, se a gente consegue salvar, né? Às vezes, de vez em quando, o Instagram dá um parangolé lá e não salva, né? Você está me ouvindo bem, Aline? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem aí? Tá ótimo o som. Oi, Isa, a Isa já chegou, Isa é doula também, trabalha com a gente. Mari, tudo bom, Mari? Ei, Então, vamos Mara. falar um pouquinho. É, Hoje a gente fala muito, né? Eu acho que assim, pensar esse tema que nós pensamos para trazer hoje para as pessoas é bem interessante, porque a gente ouve muito falar dos benefícios da amamentação, mas a gente escuta muito sobre os benefícios imunológicos, né? A gente vê muita informação sobre os benefícios imunológicos para a mãe, para o vínculo com o bebê, a questão emocional, mas a gente esquece, né, de estar chamando atenção e falando sobre os benefícios para as funções orais, tá? E a relação que tem todo esse processo com todo o desenvolvimento, e eu acho que é importante a gente estar falando um pouquinho aqui. Antes da gente começar, Aline, eu queria que você se apresentasse, né? Para que as pessoas conheçam quem é a Aline Garilho, né? Nossa convidada que está lá longinho em BH, né? Conta aí para gente um pouco, Aline, sobre você. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada, Naraci, pela oportunidade, né, de falar de um assunto tão importante e as redes sociais para a gente divulgar isso, para saber para todas as mães e todo mundo que trabalha com amamentação, saber como falar com as mães, né? Eu sou a Aline, sou fonoaudióloga, consultora de amamentação e trabalho com motricidade orofacial. Minha especialidade dentro da fonoaudiologia é motricidade orofacial. Então, trabalho fala, trabalho distúrbios respiratórios, né? Porque a gente fala esses nomes complicados, distúrbios respiratórios, musculares, de deglutição, mastigação e fala, culminando com a fala, né? Então, e hoje nós vamos falar desse início dessa movimentação muscular, de por que é importante a amamentação para isso tudo, né, Naraci? Uhum. Ô, Aline, eu não sei se o pessoal está escutando com um pouco de eco. Se você tiver um fone de ouvido aí próximo, você coloca, senão a gente coloca, veja se o áudio não vai ficar melhor, que eu não sei se o pessoal que está assistindo também está tendo essa sensação de ter um Que pouco é de eco, né, de vibração. um minutinho, vou pôr aqui. Aí, vamos ver se o celular fica. Melhorou? Acho que Melhorou agora? acredito que sim. E Isa falou que para ela o áudio estava ok. Então, ok. Eu Ah, acho que talvez fosse aqui que eu estivesse ouvindo com eco. mas é bom o fone também, que eu, né, Ficou melhor, fica mais ficou melhor. pertinho. Tá com uma qualidade Tá melhor. bom. Conta então um pouco pra gente
sobre essa relação entre a amamentação e as funções orais. Eu acho que é base, né, para a gente começar a falar um pouco disso, né? Isso. E você trabalha como fono e trabalha também como consultora de amamentação. Então, eu acho que isso lhe dá um respaldo para falar, porque você tem experiência vivencial, né? Você vivencia isso no teu dia a dia. Então, conta Eu pra acho gente que essa o relação. consultor, Diga. o consultor de amamentação, acho que ele veio muito como isso, de a gente vai pegando os distúrbios na fono, a Mari pode falar aí também, né? Fono também aí. E aí a gente trabalha com os distúrbios, fala, gente, isso podia ser prevenido, gente, isso podia ser prevenido. Aí você começa a defender a amamentação. É quase uma linha assim, né, que é fácil de você seguir. Então foi isso que me levou. A gente vê um pouco, né, na faculdade de fono, a gente vê um pouquinho, mas sobre essa importância, mas depois a gente tem que buscar mesmo especializar, fazer os cursos de consultoria em amamentação, para a gente saber trabalhar direitinho com isso. Mas iniciando lá, o nosso corpo, ele é perfeito, né? É uma máquina perfeita. Eu costumo falar isso. Então, tudo se encaixa muito bem. E quando o nenenzinho nasce, o que acontece? Ele nasce com o queixinho para dentro. Vocês já repararam isso? Todo nenenzinho, ele nasce com o queixo para dentro. Todo bebê, ele é retrognata. Ele tem o retrognatismo fisiológico. Ele é retrognata fisiologicamente. Então, ele tem o queixinho para dentro. Ele nasce com o queixinho pequenininho. A língua ocupa todo o espaço intraoral. Então, a língua, né, tem o tamanho normal, mas a mandíbula não cresce o tanto. Essa mandíbula retrognata, ela ajuda na hora do parto, ela ajuda na posição intrauterina, né, a se encaixar melhor. Imagina se a gente tivesse uma ossão aqui lá no útero. Então, nasce para isso. E a sucção, a amamentação, o movimento de mamar é que vai fazer com que a musculatura incentive esse osso a crescer. Então, o bebezinho nasce com o queixinho para dentro, com a mandíbula fininha. Peguei aqui só uma foto, mas não sei se vai dar para ver, né? Aquela foto que eu mostrei, né? Aqui, ó. A mandíbula é bem pequenininha do bebê, tá vendo? E aí, a musculatura é que vai fazer esse osso desenvolver. Então, para iniciar a conversa, né? É isso. A primeira coisa, o desenvolvimento da mandíbula, o desenvolvimento das funções orais futuras. A primeira função oral que a gente tem é essa sucção. Porque é ela que vai fazer o trabalho, eu trouxe aqui o peito, né, gente? Então, é ela que vai fazer o trabalho de fazer toda a musculatura trabalhar. E aí a mandíbula, ó, é a que vai mais para frente aqui para pegar. Então, ela vai fazer com que esse osso, a musculatura toda vai puxando, né? Ela vai puxando o osso. E o osso fala, se eu crescer vai ficar mais fácil, se eu crescer vai ficar mais fácil. É meio, mais ou menos assim. E aí essa musculatura vai ficando mais harmônica. Fora disso, força de todos os músculos elevadores, né? A força desses músculos aqui que a gente precisa. Tanto para manter o rosto todo mais harmônico e bonitinho, quanto para mastigar. A musculatura interna da língua e para deglutir, também para mastigar e para falar. Tudo isso está envolvido na sucção. Então não tem como uma coisa estar fora da outra, né, Noraci? E você percebe como a natureza é sábia, né? Porque a gente nasce com essas funções a serem desenvolvidas e ela nos dá uma necessidade, que é a necessidade de se alimentar através da mama, que obrigatoriamente que neste movimento, né, vai proporcionar essa evolução. E aí, muitas vezes, o que a gente vê? É tirado essa chance de desenvolver toda essa musculatura, de resolver, de favorecer, né, toda uma estrutura para a fala, para a deglutição, né, para a mastigação.
E aí depois a gente vai vendo uma série de problemas que eu sei que você vai citar aqui pra gente, né? Vai contar um pouco o que é que acontece quando essa musculatura não é bem desenvolvida. Isso. E como eu disse, né, o nosso corpo é inteligente. Então a gente nasce com os reflexos já. Começa toda essa estrutura, o bebezinho ele já tem um reflexo, você encostou, ele já tem um reflexo de busca. Ele já vai buscar o peito. Ele já vai, a língua já vai para frente, já encaixa, já faz todo o movimento. E é um movimento, essa sucção, né, lá do peito, que a gente nem consegue copiar muito mais depois que cresce, não. É um movimento propício mesmo para aquela época do desenvolvimento, é um movimento que é propício para o crescimento ósseo. Então, ele faz uma boa vedação do peito, né? Na hora que você põe a boquinha do neném, ele faz aquela vedação, então o leite vai espirrar lá dentro. E tudo isso é facilitado por essa formação, né? Pela formação da mandíbula para dentro, menorzinha. E aí o bebê, ele vai sugando, sugando e vai crescendo muito rápido essa estrutura. E a gente ainda não pode esquecer que dentro dessa estrutura, já vou mostrar a segunda, tem os dentinhos todos, né, Naraci? Então, toda a arcada dentária, oclusão, essa parte toda dentária, que também se desenvolve nessa época, né, da infância, aí os dentinhos vão eclodir e eles têm que ter o espaço para eles. Imagina se essa mandíbula não cresce adequadamente, se vai ser criados espaços adequados aqui. E olha como se desenvolve o nosso crânio. Bebezinho, né? Neném, quer dizer, recém-nascido. Uma criancinha já de mais de 6 meses. E olha o tamanho do osso da mandíbula no adulto. Então, é um desenvolvimento necessário, né? Um desenvolvimento necessário para a nossa dentição de boa oclusão dentária, que vai fazer com que a mastigação seja eficiente, que a mastigação seja harmônica. A oclusão dentária, ela não é só importante, né, esteticamente. Ela tem a função da mastigação. Os dentes participam da função da fala. Né? A gente tem alguns fonemas que precisam do dente estar ali no lugar. Os dentes, eles são responsáveis pela manutenção da língua dentro da boca também. Eles fazem a barreira, então a musculatura, tanto a língua e os lábios, nossa, né? Toda a estrutura de músculo, lábio, bochecha, são um aparelho ortodôntico natural que nós temos, se nós temos a força adequada, quando eles são os motivos para uma oclusão não adequada. Se nós não trabalhamos a força muscular dessa parte toda orofacial, nós não temos nós não seguramos os dentes no lugar. A gente não faz uma oclusão perfeita. Vai muito para frente, vai muito para trás, a gente aperta muito. E o que acontece na mamadeira, né? Vocês podem perceber. Deixa eu ver se eu trouxe umas fotos. Eu trouxe fotos, gente, porque eu sou muito visual, então eu acho que as pessoas têm que ver. Gente, é puro músculo, né? Então, só pra gente lembrar o que tem por baixo da pele aqui, musculatura. E o nosso rosto, nossa face, tem os músculos muito delicados, muito fortes, e que eles mexem muito, porque são nossa expressão facial. Então, eles são muito importantes porque eles vão fazer toda a expressão de comunicação. A comunicação não é só com a boca, não é só com a fala. Ela é com o olhar, ela é com a expressão. Então, a gente vai fazendo toda a mímica facial para a gente mostrar para o outro o que a gente quer passar. E a amamentação é essa base, né, de trabalhar essa musculatura, de favorecer o desenvolvimento adequado dessa musculatura. Quando a gente fala e a gente defende, que o povo às vezes até critica, a defesa parece que é culpar quem não amamenta. Não, não é isso. A gente quer favorecer, quer que a pessoa faça essa escolha consciente dos benefícios, que eles vão além de benefício imunológico, além do benefício afetivo, da questão do apego seguro, né, que a amamentação favorece a construção de um apego seguro, porque se eu tenho alguém que atende a minha necessidade, ainda atende a minha necessidade com afeto, com aconchego, com abraço, isso vai favorecer o meu desenvolvimento.
né? E toda essa questão que é super importante, é como você disse, você passou a trabalhar como consultora de amamentação quando você começou a trabalhar com um número grande de pessoas que chegavam com problemas que poderiam ser evitados se tivesse a estimulação adequada ao desenvolvimento desse músculo, né? A partir da amamentação. Então, a gente trabalhar com o que a gente ajuda, né? Com que a gente consegue enxergar que vai favorecer. Isso. Eu formei em 2004. É isso? 2004. Então, quase 20 anos aí, né? 17 anos, 16 anos de formado. E nesse tempo todo, a gente pode contar nos dedos as pessoas que chegam realmente em consultório com um distúrbio grande orofacial, né? De motricidade oral, que tenham amamentado no peito até mais tarde. Então, sempre na anamnese, se a gente for fazer essa pesquisa, sempre na anamnese, não, amamentou muito pouco, eu tive que dar mamadeira. Claro que a gente não está julgando quem tem que dar mamadeira. Mas o que eu tô falando? Porque, né, a gente sempre promove, mas tem casos e casos, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, não é julgar, mas é o prevenir. E uma consultora de amamentação, ela pode te ajudar a sanar os problemas que você vai encontrando na amamentação. Então, isso, não conseguir amamentar, muitas vezes uma consultora, né, Noraci? Não precisa nem ser nas primeiras semanas, não consegui mesmo, não consegui uma consultora, já estou com alguns meses, mas às vezes a gente consegue ajudar lá, né? A gente consegue fazer esse bebê pegar no peito e você vai prevenir muitas alterações lá na frente. Inclusive respiratória, porque toda essa parte muscular e o peito na boca, ele vai favorecer uma boa formação do que a gente chama de céu da boca, né? O palato. Então, ele vai colocar o palato no lugar, que aí ajuda a maxila, por isso que ajuda na oclusão. Tanto não é só a mandíbula que trabalha, quando o peito está lá dentro, a gente pode notar que ele vai lá para cima, ó, na boca, ele preenche toda a boquinha do bebê, né? Tem uma foto aqui, depois a gente vai vendo, que ele vai entrar na boquinha do bebê, e aí a gente consegue ver que ele vai pressionar o palato para o palato subir, para ter uma boa, né? Para o palato chegar no lugar certo, fazer a formação certinha. O bebê, durante a amamentação, vai respirar pelo nariz. E aí, na hora que ele vai favorecer uma respiração só pelo nariz, isso favorece esse palato no lugar certo. Então, como a gente sempre fala, a natureza é sábia. O bebê nasce com as fraquezas que a mãe, a amamentação, esses cuidados iniciais, uma boa pega no peito, vai conseguir promover aquela harmonia adequada para as funções. Nós não nascemos para não fazer as funções corretamente, nós nascemos para fazer as funções corretas. A fisiologia já favorece isso, né? A gente é que às vezes acaba atropelando e esquecendo que é a nossa natureza, né? Porque aqui a gente tem. A Carolina está falando que, assim, que orientação é tudo, né? Que o desconhecimento é que muitas vezes faz com que a gente deixe as coisas de lado, né? Coisas que são importantes. Aline, e essa fase do puerpério é aquela fase que, não, mas fulana deu mamadeira, o menino tá bem. A gente escuta tanta coisa, né? Por isso que a rede de apoio, a consultora vai estar ali para falar, não, escuta isso, não escuta isso, né? Então, isso que a gente... Né? E o que é bem? Né? Eu acho que é bem, o que é bem, que a pessoa chama de bem? É o quê? É o exame de sangue, tal? Conhece? A pessoa entende qual aquela função, entende sobre aquela... Associa que às vezes aquela criança está ali com uma fala, com algumas fonemas não pronunciados de forma adequadamente, porque ele não teve uma estimulação adequada dessa parte, porque ele usou uma chupeta que mudou a posição do palato, do dente, que mexeu e tudo mais, né? Não entende. E aí vai dizer que está tudo bem, porque usa como um parâmetro. Para muita gente, o parâmetro de um bebê é o bebê gordo. Tá? Se é um gordo saudável, redondinho, que costuma ser
a criança que ela amamenta, ela tem uma fofurice, né? A gente diz que é uma papadinha. É diferente daquela gordura de quem está tendo alimentos que no alimento já tem açúcar. Então, assim, o que é bem? Eu acho que, assim, quem tem que saber o que é bem para cada filho é a mãe, né? Desde que ela esteja bem informada para que ela saiba disso. Eu vou pedir ao pessoal, quem quiser fazer pergunta para a Aline, que você, usa essa interrogaçãozinha que fica mais fácil da gente acompanhar, porque às vezes vem uma mensagem seguida e aí a gente não sabe se foi uma pergunta ou um comentário. Aí podem usar essa interrogação que tem na parte inferior e fazer as perguntas. Isa botou assim, como a amamentação pode influenciar nas propostas de estimulação precoce? Como a amamentação pode influenciar nas propostas de estimulação precoce? Qual seria essa proposta de estimulação muscular? É igual a gente está falando, né? Se foi isso. É o adequado trabalho dos músculos naquela época. Por quê? O peito, olha só, eu até trouxe mais uma figura. Olha como o peito, aqui, essa é boa que ela retrata bem, né? E olha lá, o formato do palato, a linguinha segurando, todos os músculos aqui, tem que fazer uma força para que isso fique num vácuo aqui dentro, para que dê uma pressão negativa para o leite sair. Então, tudo isso é uma força muscular. Ela está se referindo a crianças neuroatípicas, né? No sentido, crianças que com alguma alteração, que você utilizar a amamentação como uma forma de estimular e melhorar esse desenvolvimento, nesse sentido. É mais importante ainda, não é um trabalho fácil, porque muitas vezes a gente não encontra as estruturas adequadas. Por exemplo, se for a síndrome de Down, a linguinha é um pouquinho maior, precisa de várias adaptações. Muitas vezes não vai ser só a consultora nesses casos, só a consultora de amamentação. Aí vai ser uma fono que trabalha com esse tipo de crianças, né? Porque aí é uma adaptação diferente. A gente vai adaptar a amamentação às características daquela neuropatia. Então, cada uma vai ser de um jeito, né? Mas tem posições em que a gente coloca o bebê, tem né, as posições que vão favorecer a musculatura. A gente vai olhar a musculatura desse bebê, se ela é fraquinha, se ela é mais forte, porque as crianças neuroatípicas, elas podem ter fraqueza muscular ou muita força. Então, tudo isso vai depender de qual estimulação a gente vai fazer. Muitas vezes, se a criança aperta mais, a gente vai ter que primeiro soltar a musculatura para depois... Mas todas elas podem amamentar, se não tiver um problema estrutural grave, né? Se não tiver um probleminha mais forte, por exemplo, uma fissura no palato, também amamenta, mas tem posições que só podem ser usadas, né? Aquelas posições para evitar engasgo, para evitar que vá pro nariz, né? Que caia no pulmão. Então, isso são adaptações mais da área de fonoaudiologia, né? Que a gente vai ter que trabalhar toda essa parte muscular. Mas então, a gente, quando está falando da estrutura, e além disso, das pessoas estarem falando, fez isso e aquilo, a gente tem que pensar que se eu não ofereço a mama, ou se eu não ajusto essa pega, ou eu ofereço para essa criança uma chupeta, é o impacto que isso vai ter na amamentação. O impacto que a chupeta ou a mamadeira tem nas funções orais. Porque quando a gente fala, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender quando a gente fala, porque o filho de não sei quem usou a mamadeira, mas não deixou o peito. Tá? Mas a gente não está falando só da confusão. Existe uma confusão de bicos, eu gostaria que você explicasse, dentro da fonoaudiologia, como é essa confusão de bico, o que é que acontece, por que que o bebê faz confusão de bico, e por que que muitas vezes, e os prejuízos que, em termos do movimento que a chupeta tem para essa estrutura e para essa fala, seja chupeta, coisa, ou bico de madeira, a gente está falando dos bicos artificiais como um todo. O tal do ortodôntico, né?
tal do ortodôntico, essa coisa que ficou um tempão assim, né? Igual eu mostrei aqui nessa figura, ó. Olha como que é o peito dentro da boca do bebê. E todo o trabalho que ele vai fazer, essa mandíbula aqui vai lá na frente, volta, a língua faz um trabalho ondulatório, todos os músculos elevadores da mandíbula, que são os que estão aqui na bochecha, que depois vão ser usados na mastigação, eles todos são muito trabalhados. E aí a gente pega as mamadeiras. Eu trouxe aquela figura das mamadeiras. O peito, a mamadeira normal e a tal da mamadeira ortodôntica, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Olha se é igual e olha o que a gente fala de confusões de bico. Cada tipo de bico vai usar ele vai pegar uma quantidade, vai escolher músculos para aquele movimento, para responder. Então, a amamentação, ela é natural, ela é fisiológica, nós nascemos para isso. É um movimento de sucção, é um movimento de sucção para o peito. Esse que a gente chama de sucção é um movimento de sucção para o peito. A mamadeira, mesmo ortodôntica, não chega nem perto de fazer o movimento da sucção. Por quê? Qual o músculo que ele vai elencar nesse movimento? É essa a diferença. São os músculos que ele vai elencar. E aí, uma chupeta que você dá para um menino, ele vai ficar o dia inteiro trabalhando aquela musculatura ali, que é a musculatura em volta da boca e o bucinador, que é o que a gente faz boca de peixinho, né? Sorriso. Então, esse daqui do lado e o que a gente chama de orbicular do lado. Cadê? Eu vou mostrando, gente, porque eu já falei, eu sou visual, e o visual ajuda a mostrar. Então, eu acho que vai fácil as pessoas entenderem, né? Uhum. Esse músculo aqui, ele vai apertar esse músculo, porque na mamadeira, ele vai apertar o bico da mamadeira. Muitas vezes ele nem vai apertar, né? Dependendo do tamanho do furo, o leite vai escorrer para a boquinha dele, ele não vai fazer nem não faz esforço nenhum, né? Não faz nenhum, esforço, ele vai só deglutir. Então, olha aqui. Aqui, tá dando para ver bem? Deixa eu ver. Tá dando pra... Aqui ele está elencando toda a musculatura de bochecha, a musculatura acessória aqui para mastigação. E o lábio, o orbicular do lábio, não trabalha. O orbicular do lábio só está fazendo a força da pressão no peito. Só aqui. Ele só está segurando a pressão aqui no peito. Agora, quem está trabalhando são todos os outros aqui dentro, ó. Agora, na mamadeira, ele vai pegar aqui, ó. Só orbicular. E ele vai ficar fazendo assim. E o leite já vai sair. E aí toda essa região não movimenta. Não, aí fica não aquele neném bochechudo, né? Porque aí a bochecha vai ficar apertadinha, mamando, e essa bochecha aqui vai ficar bochechudo porque vai ficar flácido. Não vai trabalhar. É uma bochecha com furo, né? Que geralmente ela sobe aqui e aqui ela entra. Isso, por quê? Porque é aqui que ele trabalha e é aqui que ele trabalha. E aqui ele não trabalha. E isso vai dar um problema na hora de mastigar, que você tem que, ó, segurar aqui com a bochecha, na hora de você mastigar, você usa aqui, ó. O hábito do adulto morder as bochechas tem a ver com isso? O que acontece? No livro Tratado de Amamentação, eu não lembro. Será que vou lembrar? Tratado de especialista, né? Ele fala. Algumas pessoas fazem isso, né, Aline? Que facilmente está mordendo a bochecha, e eu pensando em algumas pessoas que têm essa coisa de estar mastigando e acaba mordendo a própria. Eu digo na mastigação, você perde a sua emoção e acaba mordendo a bochecha. Eu, pensando em algumas pessoas que eu sei que acontece isso, elas não amamentaram, não foram amamentadas. Tem uns que têm o vício, mas morder a bochecha muitas vezes é porque tá flácida, porque a musculatura não tá no lugar. A musculatura tá bem, não foi trabalhada, né? Hipotônica, não foi trabalhada. Porque normalmente, depois vão acontecer... Isso é um ciclo, né, gente? Se a gente começa bem amamentando, a gente mastiga bem, a gente vai falar bem, a gente vai ter uma musculatura no lugar. E respirar adequadamente.
E aí a gente vai manter essa musculatura. Se a gente já começa com a musculatura ruim, a gente já começa trabalhando só aqui ficando flácido, a mastigação vai ser prejudicada. A deglutição pode ser atípica, você pode elencar outros músculos e deglutir fazendo bico, tendo que fazer a musculatura acessória para deglutir, que não precisa, a gente deglute sem fazer nenhuma força externa, né? A gente deglute esse movimento ondulatório da língua, esse treino da sucção, vai ajudar a gente a deglutir sem fazer nenhum esforço. Deglutir. Você não conta para ninguém. Então, tem gente que conta que está deglutindo, né? Isso é usar a musculatura acessória. Isso é falta de força muscular. E olha como vai andando. Aí você vai ter isso. Aí, se você usa essa musculatura de forma adequada, deglutindo, e a gente deglute muitas vezes por minuto saliva, a gente não vê, você vai lá na frente. Você pode ter um problema de oclusão, você pode ter, né? Porque se você está com esse dente aqui, você pode inclusive ter a arcada não ficar adequada, ela ficar empurrada para trás. E depois, você vai ter problemas com rugas. Olha só que beleza. Que a amamentação evita ruga lá na frente. Uma boa musculatura facial, sem ser usada inadequadamente, trabalhada da forma adequada, ela evita rugas lá na frente. Olha que beleza. Né? Então, então a gente vai até na velhice levando uma linha ascendente ou uma linha descendente. Porque o trabalho orofacial muscular, ele também pode criar uma disfagia no idoso lá na frente. E o que eu achei interessante que eu trouxe esse livro foi que ele disse que o uso da chupeta tem um trabalho, que agora eu não vou lembrar, gente, eu sou péssima de número, mas tem um trabalho que ele fez aqui nesse livro, que fala que esse vício em chupeta, mamadeira, pode ocasionar essa necessidade, esse vício oral, tanto de compulsão alimentar, quanto de cigarro, quanto de roer unha, quanto de mastigar bochecha, assim. Porque você pode desenvolver outros vícios, porque você já teve um vício. Você acostuma direto a ter algo na boca, né? Costuma ter algo na boca. Aí, quando chega uma certa idade, tira o bico, porque criança mais velha chupando o bico é feio, então na hora que você, né, é o que diz, na hora que vai tirar, você já tá ganhando, tem que tirar. E aí você tira, e geralmente não existe um tirar gradativo, né? Não, aquela coisa, joga fora, né? Troca por um presente material que a criança quer e vamos usando as estratégias. Só que a pessoa acostumou a ter algo na boca o tempo inteiro. E aquilo ela vai criar um hábito oral deletério, né? Era o que dava o acalmar, o acalento ali, né? A minha necessidade de ir para o peito, ela era atendida, entre aspas, né? Por uma chupeta, ela era enganada. Então, na hora que outras, no meu mundo adulto, que outras necessidades minhas não estão sendo atendidas, eu vou buscar o atendimento dela da forma que eu aprendi lá atrás, a me consolar com algo na boca. E aí, de fato, tem muitos estudos que associam o uso de chupeta mais frequente em pessoas que no futuro são fumantes, né? E compulsivos alimentares. Tem isso vai mais para a sua área, né, Noracide? E quando você tenta tirar... O que acontece? Geralmente, quando alguém tenta tirar uma compulsão, né? Ela, por exemplo, vai tirar qualquer tipo de adição, qualquer tipo de compulsão. Você tira aí uns vão chupar o chiclete, né? Cigarro mesmo, a pessoa substitui pelo chiclete. Outro associa um café. E fica com problema também, né? O chiclete ele dá problema muscular, porque ele não é uma mastigação funcional, né? Não se treina a mastigação com chiclete, porque a mastigação funcional, você começa com uma força maior, vai diminuindo a força até aquilo virar nada e você deglutir. O chiclete fica ali, na mesma força. Então você está fazendo uma contração. Tem muitos estudos relacionados à seletividade alimentar, porque muitas vezes
O processo é feito, sempre está ali enganando a criança e a criança não aprende a identificar os horários de comida, o que comer, texturas diferentes, vai se acostumando com aquela chupeta, aquela borracha ali na boca, né? Boa parte do tempo. Existem muitos estudos, tá? E se a gente for falar, vai encontrar um monte de... E é bom a gente estar falando hoje, é lembrar que a confusão de bico se dá porque na chupeta... Os músculos elencados, né, são diferentes. São outros, na amamentação é outro. Na hora que a criança que fica muito tempo com a chupeta, mamadeira e tudo mais, você fica oferecendo essas opções, eu não falo nem da confusão de fluxo, que é ocorrendo com mamadeira, mas de bico mesmo. Ela vai pegar só ali na frente e vai machucar. E aí a gente vê os problemas que a gente tem. Fissura, ducto bloqueado, porque não faz a extração adequada, né? A língua não vai onde tem que ir, né? O movimento da boca, e a gente vai vendo uma série de consequências que tem dessa forma. Tem uma outra coisa também, que além dessa da chupeta, que eu acho que é muito bom para que as pessoas entendam que não é só um caso de dar o peito. É que assim, é você pensar que suas escolhas vão ter consequências a curto, a médio e a longo prazo. Eu posso não querer oferecer o peito na frequência que a criança quer, porque a criança o leite materno tem uma digestão fácil, a criança tem a questão da esterogestação, que ela vai para o peito várias vezes, porque ela não... Cada criança tem uma necessidade de afeto, porque cada ser é um, né? Cada criança vai ter uma necessidade. Ritmo, né? E aí a gente vai vendo tudo isso ocorrendo, e não é só fornecer o leite, não tem um horário. As pessoas querem estabelecer um horário para que a criança mame naquele ritmo. A tal das 3 em 3 horas, né? O ritmo vai ser construído por ele, de acordo com as necessidades, com o metabolismo dele. E a gente tem que ter a paciência. A força muscular de extração, né, Noraci? Vai diminuindo essa frequência com a força muscular de extração. A criança vai conseguir extrair mais leite mais rápido quando ela tem o treinamento. E aí, tem mãe que no primeiro mês fala, nossa, mas o menino só quer mamar. Ele está treinando. E o leite ele não enche, né? O leite ele digere muito rápido e ele quer de novo. Fora que ele ficou 9 meses ouvindo seu coração, ele adora ficar 24 horas ouvindo o coração da mãe. Então ele vai querer ficar no peito. E 9 meses que ele abria a boca e tinha coisa caindo na boca, né? Tinha líquido entrando cada vez que ele abria a boca. Então, assim, ele fazia aquilo muito espontaneamente. Quando a gente está falando, quando a gente está falando da escolha, a gente tem que lembrar que a amamentação não vai ser para sempre, tá? A criança tem um tempo que ela vai estar satisfeita. É um tempo que é cansativo, é um tempo que é desafiador, principalmente o primeiro mês, onde você está ali num processo de aprendizado. Você aprendendo a amamentar, o bebê aprendendo a pegar e fazer a extração correta, porque não existe essas coisas que todo mundo já nasce sabendo, não, é um processo de aprendizado, como tudo na vida. E vai ser um tempo, você não vai ter isso para sempre, você não vai dar mão ao seu filho. Não, tem um período que vai mudando, ele vai entrar no ritmo, ele cria um ritmo para ele vai começando a ter interesse por coisas à sua volta. Quando ele começa já a interagir, a gente percebe que o bebê começa no ritmo de ficar no peito toda hora. À medida que as habilidades vão chegando, ele vai descobrindo a mão. A mãozinha, quando ele descobre a mãozinha que ele está ali olhando, não está nem aí pro seu peito. É aquele dia que ele fica ali aquelas horas ali só olhando para a mão dele. Vai mamar mesmo quando a fome aperta. Já não vai, porque ele já descobriu algo diferente. Então, o bebê vai descobrindo habilidades e eles vão ganhando um outro ritmo, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui como fazer com a amamentação quando iniciar a alimentação. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Você quer responder, Noraci? Pode responder. Renata, a gente tem uma orientação que assim, a amamentação até 6 meses, a proposta é que ela seja exclusiva. Quando a gente começa a inserir, a gente continua oferecendo a amamentação. Só que a gente oferece o alimento também.
E essa inserção, não é que a criança começou a inserção e ela já tem que fazer as 3 refeições no dia. Tem que lembrar que é um processo que ele também vai aprender. Ele vai aprender a se acostumar com alimentos novos, com texturas novas. Então, é um processo que é gradativo e que requer da gente uma paciência. A gente vai oferecer, às vezes a criança vai rejeitar um sabor, mas a gente insiste mais um pouquinho, ele vai se acostumando, ele vai adquirindo. Existem nutricionistas que elas orientam, por exemplo, que esse alimento seja dado. Você escolhe um determinado alimento e você dá 3 dias seguidos aquele alimento para que a criança se acostume primeiro com aquele sabor, com aquele paladar, com aquela textura. E aí depois se você vai inserindo outro, vai criando hábito. E a amamentação, ela vai sendo dada inicialmente quase que assim, você vai oferecendo, mas você dá o peito. À medida que a criança vai começando a aprender esse processo, né, de ingerir outros alimentos, a amamentação vai virando o complemento, pelo menos naquelas refeições principais, mas você continua alimentando ele e o bebê vai se acostumando e ganhando, né? Porque essa história de que depois de tanto substitui, tempo, né? o leite Substitui. que o leite não tem mais os nutrientes. Não, gente, o leite tem as composições do leite, elas vão estar ali presentes, né? E o leite vai continuar servindo. Mas você precisa inserir os outros alimentos, porque eles também vão influenciar nesse desenvolvimento. Tá? A criança precisa aprender a mastigar. Por isso que a gente fala, a gente não sai do leite para um alimento liquidificado ou para uma papinha muito mole. Não, a gente vai amassando para a criança começar a aprender a lidar com aqueles grãos que tem, que vai fazendo toda essa movimentação. Você pode complementar, viu, Aline? É isso mesmo. E fora que na hora da introdução alimentar, é uma alimentação na primeira semana, na outra são 2 horários de alimentação, né? A gente vai... É muito pouquinho. E outra coisa, normalmente eles comem e depois eles pedem peito do mesmo jeito, porque aí tem afeto, né? Aí tem tudo, então eles... Tem o soninho, né? O sonífero. Tem o soninho, aí a barriga enche, que é o peito para dormir. Então é isso. É muito natural. E o bebê, se a mãe não tá assim, nossa, neurada com aquilo, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E o peito não substitui, o peito, ele continua sendo facilmente digestivo, então ele vai complementar aquela alimentação que no início não é efetiva, né? A alimentação do bebê no início não vai ser efetiva porque ele vai se acostumar com o alimento. O peito continua sendo efetivo. Então a gente mantém, e aí a gente vai conversando. A Renata, ela tá com um bebezinho de 3 meses. Tá com um bebezinho de 3 meses aí, que a gente tá acompanhando, né? Renata é minha amiga. Então, assim, é isso, é muito tranquilinho. Essa introdução eu acho, Aline, que essa questão da introdução é bem interessante. Quando a gente fala, mas eu dou a comida, parece que satisfaz, ele vem pro peito. Eu acho que essa é a maior prova de que o amamentar não é só uma questão nutricional. Alimentar, porque a criança, ela tá com a barriga cheia, mas ela vai pro peito porque ela quer o que o peito oferece a ela, além do leite. Renata disse que o bebê tá com 5 meses, né? Tá com 5. 5 meses? Gente de Deus, passa rápido, né? 5 meses? E aí ele vai buscar o colo, ele vai buscar o aconchego. Porque muitas vezes, quando começa a inserção alimentar, são outras pessoas que vão dando, diminui o contato da criança com a mãe, porque às vezes, na maioria das vezes, a inserção alimentar vem com o retorno ao trabalho, né? E aí você começa a inserir. Então, ele já está associando. Muitas vezes a criança fica com a dificuldade de entrar nesse processo de alimentação, porque ele também está associando que aquele alimento é quem está fazendo. É como assim, olha, esse alimento é quem está fazendo minha mãe ficar longe de mim. Então, eu não quero. Muitas vezes a criança rejeita porque ele está fazendo a associação que a mãe saiu quando o alimento entrou.
né? E isso é ruim, né? Isso é ruim para depois essa relação com o alimento. Então tem que ser suave, tem que ser tranquilo, né? Muitas vezes eu até digo, Aline, assim, uma das sugestões que eu falo com os clientes é quando você vai começar, completou 6 meses, se você vai começar a inserção, se coincide que naquela primeira semana você vai voltar ao trabalho e é o período da inserção, deixa primeiro voltar ao trabalho e a pessoa fica dando a ele o seu próprio leite no copinho na primeira semana, porque ele não vai fazer a associação do teu afastamento com o alimento. E aí, depois de uma semana ali, os dias que você está no alimento, aí você começa, porque não é que o bebê completou hoje 6 meses, hoje já. É gradativo, você vai experimentando e vai testando, sabe? Tudo tem um processo, tem um tempo, tem uma maturidade que essa criança precisa ter estomacal, para escolher, para você saber que alimento dá. A parte de alimentação, eu vou depois até convidar uma nutricionista para a gente fazer uma aqui sobre a introdução alimentar e a amamentação. Depois eu vou conversar com ela. Aline, além da questão da... Tem uma coisa que as mulheres perguntam quando eu falo assim, olha, pode amamentar deitada? Né? Elas ficam muito na dúvida. E eu acho que a Fona tem uma ótima... É muito bom para vocês explicarem por que pode amamentar deitada, porque elas têm muito medo da questão da otite. E aí a gente explicar o que é que acontece, a diferença entre eu amamentar deitada e oferecer o leite numa chupeta ou numa mamadeira com o bebê deitado. Porque são duas coisas completamente distintas, eu sei disso, e eu quero que você traga um pouco dessa explicação, para que as pessoas entendam que sim, podemos amamentar deitado, e qual é a função e o que é que se movimenta nisso, né? E é ótimo, é uma posição ótima para a mãe que está cansada e amamentar. Eu adorava amamentar deitada. Você relaxa um pouquinho e o bebê fica ali relaxado também na cama, né? É muito bom. Então, amamentar deitado. Como a gente falou, o nosso corpo, ele é perfeito. A nossa fisiologia, ela encaixa direitinho nas funções que a gente precisa, né? Se a gente faz direitinho. Então, o peito, amamentar no peito deitado não causa otite. Olha só como que acontece com o peito. De novo, eu gosto de mostrar essas fotos, por quê? Porque a gente vê o encaixe da cavidade oral no bico do peito. O peito preenche, ele vai lá atrás. E o leite, porque a gente não suga o leite pelo bico, né? É bom ficar claro isso, né? O leite não está no bico. Vamos mostrar, né, Nora? Então, aqui dentro do peito, aqui o peito, e dentro do peito nós temos os ductos, e esses ductos, eles vão ficar mais regurgitadinhos aqui atrás da areola, né? Então, o bebê, ele vai apertar, não é o bico, ele vai apertar esses ductos aqui, ó, mais regurgitadinhos, que estão aqui na hora. Por que a gente fala? O bebê tem que abrir a boquinha, o bebê tem que apanhar a areola, tem que ficar o mais voltado que puder, o bico do peito, né? A areola toda do bico, porque ele vai abocanhar aqui. E na hora que ele abocanha, esse peito vai lá para trás, o líquido vai espirrar. Acho que todo mundo aqui que já amamentou vê que é chuveirinho. Então, são aquele tanto de chuveirinho. Vai cair lá atrás e vai já estimular o reflexo da deglutição. A sucção, ela é junto, né? Esse processo da sucção, ela vai estimular o processo da sucção, da deglutição, pausa respiratória. Então, sucção, deglutição, pausa respiratória. O bebê tem um ritmo. E esse ritmo, ele vai acontecer fora que o leite é ejetado mais atrás na cavidade oral, ou ele é ejetado na hora que o bebê está sugando no peito. Estou tentando arrumar uma maneira bem tranquila de explicar. A língua dele está canolada. O que é isso? Está parecendo um barquinho, assim, né? A língua dele que vai encaixar no peito, ela fica... Então, o leite, ele fica ali naquela cavidade da língua, até a língua fazer o movimento e mandar o leite lá para trás. Então, é tudo muito perfeito. E os que espirram, já espirram lá, estimulando o reflexo de deglutição.
Então, tudo isso é um conjunto. Fora que essa pressão negativa que a amamentação causa, porque ela precisa da pressão negativa, faz com que a tuba auditiva respire mais, respire melhor no tempo da respiração. Então, ela vai abrir só no tempo da respiração, porque a base da língua, o palato, tudo vão estar ali organizados para aquela função. E a mamadeira, ela não faz isso. A língua não precisa canolar. O trabalho muscular é todo só meu santo. Todo só de orbicular. E do bucinador. Um pouquinho do bucinador que ele vai apertar assim, né? E faz até assim com a bochechinha, né? Então, a gente vê que está apertando aqui na frente, que não está fazendo trabalho interno. Porque o trabalho interno a gente vê até aqui assim mexer, né? A linguinha vai mexer. Então, o leite vai ficar mais solto na boca. Não tem a pressão de base de língua adequada para tampar a tuba auditiva. A tuba auditiva do bebê, ela é mais reta, dá para ver aqui? Ela é mais retinha. Isso protege para o leite da amamentação. Mas isso favorece o leite solto na boca da mamadeira de ir pro ouvido. Por isso que causa otite. Então, ela é reta porque o crânio não cresceu. Quando o crânio vai crescendo, ela vai inclinando. Nos adultos, a nossa tuba é mais inclinada. Por isso que a gente não fica com otite. Se a gente engolir deitado, a gente vai no máximo engasgar mesmo. Mas, no bebê, favorece essa entrada. O bebê está deitado, a tuba é reta, o líquido vai para o ouvido médio. E vai causar otite. E na amamentação não vai acontecer. Porque a forma como o processo acontece, ele é associado com o padrão de respiração, né? A criança está fazendo um movimento, a respiração vai vir em outro ritmo. Tudo está fechado lá dentro. A força muscular está adequada, está tudo fechado lá dentro. Você não está fazendo só trabalho aqui, sem fazer nenhum trabalho interno. O trabalho é todo interno, inclusive. Você não usa o trabalho muito aqui. Então, você vai proteger esse ouvido médio. Vânia está comentando que para ela tem dado mama, já amamentou deitado muito e tem sido bom demais, né? E ela também eu fui consultora dela, ela fez consultoria e tá aí. Ela conseguiu completar os 6 meses de amamentação exclusiva, né? É muito bom, né, gente? É muito bom a gente ver a boquinha e o bebê, fora a respiração. Então, só pra gente resumir, né, tudo que a gente falou. Então, o bebê nasce com a mandíbula mais pequena, mais pra dentro, mais pequena, menor, né, gente? Mais pra dentro, eu ia falar mais pra dentro, eu ia mais pequeno. Menor e mais para dentro, que a gente chama de retrognatismo fisiológico. Se permanece, é um tratamento ortodôntico, né? E ortopédico, e para aqui. Então, a amamentação vai fazer com que o queixo, qualquer musculatura, estimule o crescimento do osso da mandíbula, estimule a força adequada desses músculos para manter a mandíbula. E essa força adequada é necessária porque a nossa mandíbula é um osso solto do nosso corpo, seguro pela TM e por músculos elevadores. Então, se a gente fica se a gente está amamentando no peito, eu tenho muitos problemas respiratórios, por exemplo, e respira pela boca, a mandíbula vai crescer muito, né? Fica bem compridinho, que a gente chama de síndrome do respirador oral. Então, fica com aquela carinha comprida, aquele queixinho comprido, vai crescer a mais, porque não tem a força para segurar esse crescimento adequado. Então, essa força adequada faz com que cresça o tanto que tem que crescer, segure e firme os dentes, ajude depois dos 6 meses na mastigação, e aí é tema para outra live, o estimular a mastigação adequadamente, sem dar papinha para bebê eternamente, né? O medo do bebê engasgar que toda mãe tem. Então, estimular esse crescimento. O crescimento ósseo faz com que os dentes cresçam no lugar certo e
com a oclusão correta e a Já força... evita-se a necessidade de aparelhos. Porque nós temos um aparelho fisiológico natural, que é a língua por dentro, na força certa dela, e a musculatura aqui fora por fora. Então, a gente segura o dente no lugar certo. Se essa musculatura está fraca ou forte demais, atrapalha a dentição, e aí surgem as mordidas abertas, as mordidas cruzadas, tem os aparelhos ortodônticos aí para nos ajudar nisso. Vai estimular a mastigação, a deglutição, vai estimular a fala correta. Porque a gente não só que presta atenção nisso. O tanto que a nossa língua mexe, o tanto que a nossa musculatura mexe para a gente falar uma palavrinha. Depois vocês prestem atenção na língua enquanto fala, canta alguma coisa. Ela mexe o tempo todo, encosta aqui, encosta ali, faz assim. Então, esse trabalho de sucção da língua e faz com que a língua fique com tônus adequado, caiba dentro da boca, não empurre o dentinho, respire bem. E isso vai fazer com que a criança fale bem, aprenda a ler, a escrever sem dificuldade. Olha só, é uma escadinha, o nosso desenvolvimento é uma escadinha. A leitura e a escrita dependem da fala para acontecer. Uma coisa vai dependendo da outra. E isso que é o bonito. Uma prevenção precoce com a amamentação, você vai prevenir uma série de coisas afetivas que a gente sabe que previne. A gente vai prevenir uma série de coisas dentais e uma série de coisas na escola também. Fala, escola, comunicação. Os benefícios não são só nos 2 primeiros anos, eles se tornam a longo prazo. Semana passada eu estava fazendo uma live sobre saúde mental e amamentação e eu estava pontuando, né? Conversando com a Emily, que é uma psicóloga da Bahia que me chamou para a live, e a gente estava falando que tem estudos que mostram que pessoas que amamentaram, elas são mais criativas, elas tendem a ter mais sucesso, que foram amamentadas, né, de sucesso profissional, porque ganham muitas vezes mais dinheiro. Por quê? Porque quando a criança é amamentada de forma espontânea, exclusiva, a criança tem, toda vez que ela tem uma necessidade, ela é atendida. Quando ela chora e pede o peito, e está chorando, você dá o peito, você está atendendo essa necessidade, você está dizendo a ela que o quê? Que ela pode falar, que tem alguém que escuta, porque ela está falando através do choro, né, do pedir esse peito, que tem alguém que escuta. Então, isso vai aumentando a confiança. Eu posso falar, eu posso trazer minha chuva de ideias, porque eu estou aprendendo que as pessoas vão escutar se eu tenho. Então, tem muitos estudos que mostram a relação a longo prazo para diversas áreas. Essa parte que a gente está focando hoje das funções orais, né? Mas também tem as questões afetivas, imunológicas, né? Tem memórias, tem o que é que ele vai criando aí com essa experiência, né? E fora que as funções orais, elas estão ligadas à comunicação, porque o nosso rosto é o nosso principal ferramenta de comunicação. É o que chega primeiro. Então, um distúrbio orofacial, um desvio, uma má oclusão, chama atenção na hora. E isso cria vários problemas psicológicos de autoestima, né? Então, essa musculatura, essa fala bem feita, tudo isso vai ajudar, não é só a afetividade do peito também, tem toda essa segurança de percepção da face, de que você está ali, que você está presente, que você está comunicando bem, está sendo entendido. Tudo isso fortalece muito a criança. E o adulto do amanhã, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que cuidar das crianças de hoje, não é assim? Então, se nós queremos um mundo melhor, a gente tem que dar afetividade e carinho para as nossas crianças. E nada melhor do que um colo, um aconchego, o natural, o estimular de forma fisiológica e natural esse exercício, essa habilidade. Você está estimulando a fala. O pediatra falou comigo, eu amamentei meus filhos 3 anos, cada um, tenho 2. 3 anos cada um. Morro de orgulho disso, né? E aí o pediatra, uma vez eu fui, né? Já tá com 2 anos e tanto, eu achei tão bonitinho que ele falou assim, você não tá cuidando só do seu filho, você tá cuidando dos seus netos, porque está no estudo agora, isso tem 15 anos, a minha mais velha, né? Vai fazer 16.
vai sair um estudo agora que fala que a amamentação ajuda nessa produção dos gametas da adolescência. Então, eles vão ter filhos mais fortes por causa do leite materno que você está dando. Olha só que beleza, você está protegendo suas gerações futuras. Eu guardei essa frase porque eu achei muito legal do pediatra falar isso, né? Que ele tinha vindo de um congresso na época e contou isso para mim. Eu já trabalhava com amamentação na época, aí ele veio me falar. Mas é isso. Então a gente estimula mesmo, né, Noraci? A gente estimula, a gente fala, e sempre vai falar. A gente está se dedicando, né, a essas mulheres, né? São horas que a gente fica, que a gente acompanha, porque a gente sabe da importância, né? Até Sandra, que é uma conhecida de Natal, uma amiga de Natal, ela está falando assim, dando os parabéns, né? Porque a gente tem trabalhado temas importantes pensando nessa construção familiar, né? Pensando nesse processo, né? E é o que eu digo, trabalhar com amamentação é algo que mexe com a gente, porque a gente sabe que não é só esse bebê de 6 meses. É um adulto com maior probabilidade de se desenvolver de forma mais saudável, porque ele teve suas necessidades atendidas. Ele favoreceu a sua fisiologia, né? Foi favorecida a fisiologia dele, o desenvolvimento dele a partir de algo que é intrínseco, né? Que está ali. A gente já nasce com essa. Virou mãe, o peito vai ter leite. Tá? Ele vai vir o leite. Vai vir, vai estar ali, vai ter a sua produção. E quanto mais essa criança for ao peito, mais leite você tem. Às vezes a gente vê assim, não tive leite. Mas você estabeleceu amamentar só de tanto tempo. Eu dava chupeta para o bebê só mamar de 3 em 3 horas. O bebê foi muito menos ao peito do que o que ele deveria ir para que ele estimulasse essa produção. Básico, né? Então a gente sabe Fora a confusão de bicos que a gente acabou de falar, né, Noraci? Que ele, na hora de chegar no peito, ele não vai saber qual musculatura que ele vai usar. Porque ele fica 20 minutos no peito e ele ficou 40 minutos com a chupeta na boca. A musculatura dele já se adaptou ali. E aí ele chega no peito e muitas vezes ele vai ficar lá dando cabeçada no peito. Como é que eu vou fazer? Como é que eu pego esse peito aqui? Então, muitas vezes. De que maneira esse leite vai vir para mim, né? E se eu estava dando uma mamadeira fácil, eu não fiz esforço, eu já esqueci o que eu preciso fazer aqui e não estou com paciência de fazer. Eu quero leite fácil, então acaba deixando. Dar a chupeta para ele e depois exigir que ele sugue no peito é a mesma coisa que a gente na academia treinar perna e querer pegar um negócio e falar, meu braço não está fortalecendo. Eu estou treinando a perna, mas eu estou olhando, meu braço está fortalecendo. Você está fazendo confusão de músculo aí. É isso que o bebê faz, confusão de músculo que ele vai usar, né? Certo, Aline. Obrigadinha, a gente está completando nossa hora aqui, né? Eu agradeço a quem passou por aqui, né? Que estava aqui assistindo a live. Se vocês pensarem em alguém que acha que esse tema iria ajudar, compartilha. Eu vou deixar salvo aqui, vou tentar deixar salvo. E aí as pessoas que estão assistindo podem compartilhar para outras pessoas, né? Para que mais pessoas entendam que a amamentação tem benefícios fisiológicos, imunológicos, né? Favorece toda a parte das funções orais, favorece as questões emocionais. É vida, é saúde, né? Então, que a gente possa estimular e ser rede de apoio para que as mulheres consigam amamentar, consigam passar pelas fases do cansaço, que elas tenham à disposição pessoas que apoiem ela na escolha de amamentar. Então, eu quero agradecer a você, né? Você que já é uma parceira, já está com a gente no curso de consultoria de amamentação, né? Fazendo parceria com Mari e Ana. E a gente vai estar trazendo aí alguns cursos também aí na área da fonoaudiologia e odontologia, né? Nessa parte. Muita gratidão a você. E a gente vai conversando. Eu que agradeço, Noraci, do fundo do coração, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Um beijo. Tchau.